Olá a todas e todas que estão ligados no novo canal do YouTube, destinado a publicizar as atividades e as pesquisas do grupo de pesquisa Periféricas. Eu sou Alexandre Silva de Jesus, sou professor do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco, coordeno o grupo de pesquisa Museológicas, que está interessado em analisar o funcionamento de bens culturais em espaços de ferida colonial. Integro o projeto de extensão Museológicas Podcast, que tem produzido conteúdos na área de cultura política e crítica da cultura. Tenho postulado, junto ao Conselho Universitário da UFPE, a ereção de uma cátedra cujo patrono será Frantz Fanon, se aprovado. E estou recém-integrado ao grupo de pesquisa Periféricas, do qual eu saúdo todos os colegas integrantes na figura, né, do Lucas, coordenador, e da minha amiga Ana Rodrigues, né, minha querida amiga Ana Rodrigues, que integra junto comigo também, né, o Periféricas. E a ideia é eu falar um pouco sobre as minhas pesquisas, de modo a ficar explícito porque essas pesquisas interessam o Periféricas, né, porque eu fui convidado a compor o grupo, e mostrar a articulação dessas pesquisas, ou da minha trajetória acadêmica, com algumas das linhas de pesquisa que o Periféricas possui. Antes de falar das minhas pesquisas, eu vou falar brevemente da minha formação. A minha formação básica é em História e em Teologia. Eu fiz Teologia no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, aqui em Recife. Eu sou de Salvador e esse foi o motivo da minha vinda, né, para Recife. E fiz o curso de História na Fundação de Ensino Superior de Olinda, a FUNESO, uma faculdade periférica aqui no estado, e somente com o meu mestrado eu vim para a Universidade Federal de Pernambuco. O meu mestrado foi em História, e eu trabalhei com a espiritualidade do século XIX, da primeira metade do século XIX. Os documentos que eu encontrei são de 1846, mas é uma espiritualidade que deve ter alguns anos de existência anterior a 1846, e que tinha como peculiaridade ser formada por pretos, o que significavam por pessoas que tinham passado pela escravidão e tinham sido libertos, né, de alguma forma, ou de uma forma ou de outra, pretos, pardos, africanos. Eles não faziam diferença hierárquica entre mulheres e homens. Os seus adeptos eram livres para ler e interpretar a Bíblia, né, de acordo com as suas luzes, mas eles se articulavam em torno de uma figura chamada Divino Mestre, que era um preto que ensinava os pontos mais difíceis da Bíblia, né? E é uma espiritualidade marcada pela costura de outras espiritualidades, como a católica, a protestante e algumas ameríndias, e que conseguiu inverter teologicamente a condição de escravidão, fazendo com que muitos brancos pudessem ser considerados, do ponto de vista teológico, escravos, né? Então eu me dediquei durante a minha graduação, durante o meu mestrado, a pensar essa espiritualidade. O meu doutorado eu migrei para Sociologia, também na Universidade Federal de Pernambuco, e trabalhei com a institucionalização da medicina em Pernambuco, entre a final da década de 20 e até a primeira metade da década de 40. Né? E o que me chamava a atenção naquele momento era o fato de que havia toda uma literatura, né, sobre a institucionalização da medicina que centrava sobre a ideia de ofensiva médica, ou seja, o modo como a clínica operava fez com que ela tivesse uma preeminência na relação de cuidado, de atenção à saúde, né, no Brasil e em Pernambuco. E ao encontrar, durante a década de 20, 30, 40, uma série de piadas publicadas nos jornais sobre o ato médico, fazendo a vinculação desse ato médico com as mortes que aconteciam em Pernambuco, ficou evidente que havia outros fatores que poderiam explicar, né, a hegemonia clínica. E essa explicação era uma explicação política e não uma explicação instrumental. Era justamente pela capacidade política de organização que os médicos demonstraram
de modo que os curandeiros, por exemplo, não puderam demonstrar, que permitiu com que o ato médico, o ato clínico, pudesse efetivamente se tornar hegemônico entre nós. Então foi no final do doutorado que surgiu a oportunidade de eu fazer um concurso aqui na Universidade Federal de Pernambuco mesmo, num novo departamento que estava surgindo, que era o Departamento de Antropologia e Museologia. Eles precisavam, dentre outros perfis, de um professor de teoria. E eu me inscrevi no concurso de teoria museológica e desde 2009 eu sou professor de teoria museológica, de curadoria, que na realidade são teorias sobre os bens culturais, sendo que em função dos meus interesses do grupo de pesquisa eu sempre faço esse cruzamento, como eu tinha falado anteriormente, entre os bens culturais e os espaços, né, de ferida colonial, como é o caso da experiência brasileira, né? Então esse é a minha trajetória acadêmica que acabou culminando aí no meu concurso para professor de teoria. Do ponto de vista das pesquisas, né, eu tenho uma série de pesquisas, embora apenas uma formalizada, né, no sentido de que foi apresentada para o departamento e depois seguiu para todas as outras instâncias da universidade. Todas as minhas pesquisas, por mais díspares que elas pareçam, elas têm como pano de fundo, como elemento articulador, a minha preocupação com aquilo que eu chamo de atualidade da ferida colonial. Por atualidade da ferida colonial, eu estou me referindo ao fato de que determinados processos, né, ou relações, como as relações étnico-raciais, determinados sujeitos, como o negro e o branco, determinados dispositivos e diagramas, como o dispositivo e diagrama da dívida, né, são fenômenos que ou surgiram durante o percurso colonial ou já existiam e foram reelaborados, redirecionados em função da condição colonial. E que o deslocamento, o descolocamento formal da colonização, né, não descolocou, nem fez descontinuar esses sujeitos, esses processos, esses diagramas, esses dispositivos. Na realidade, a hipótese é que eles continuam como um resto estruturante da nossa experiência de modernidade, né? Então é a partir dessa ideia da atualidade da ferida colonial que essas pesquisas são articuladas. Mesmo pesquisas que aparentemente, ou que não toquem, né, que não tenham explicitamente um debate sobre a ferida colonial. É o exemplo da única pesquisa formal que eu tenho no momento, que se chama Mal de Arquivo no Ensaio Elogio da Profanação, onde eu articulo os elementos da teoria do arquivo de Derrida e aplico ao ensaio Elogio da Profanação de Jojo Agamben, um ensaio importante, porque ele leva à frente a percepção de Walter Benjamin do capitalismo como religião. E esse projeto é um projeto cujo objetivo é produzir uma metodologia de trabalho para o exercício teórico da museologia, né? E ainda que não se fale da ferida colonial, ele está relacionado à ferida colonial pelo menos por dois aspectos. Primeiro, porque se trata de uma pesquisa que investiga arquivo, e o arquivo foi um dispositivo importantíssimo para produzir as diferenças que a ferida colonial assentou entre nós, e porque a detenção do arquivo, a preeminência que os europeus têm sobre o arquivo da cultura europeia e de outros povos, fazem com que na geopolítica do saber haja um desequilíbrio muito grande entre o norte e o sul. Então, daqui do Brasil, trabalhar com esses arquivos, que foram os arquivos que foram trabalhados por Agamben. E o trabalho consiste em ler todos os arquivos que ele produziu, que ele leu para produzir um ensaio Elogio da Profanação, oferecer uma leitura para cada um desses arquivos, contrastar, né, com a leitura que ele fez, depois acompanhar a urdidura entre esses arquivos que ele produziu, a fim de operar uma crítica a esse procedimento dele no ensaio, de alguma forma fazer uma intervenção na geopolítica que é estabelecida ainda em função da condição colonial. Então, mesmo os trabalhos mais insuspeitos, né, porque aparentemente não estão relacionados, o pano de fundo, aquilo que guia esses trabalhos são justamente essa minha preocupação com a problemática
é colonial. Efetivamente, essas coisas elas surgem da minha experiência, né, com o mundo. Né? Eu sou marcado, como todos nós, pela racialidade, e o modo como eu sou marcado pela racialidade, então, operou essa base sobre a ferida colonial, né, nos meus trabalhos, e é a partir dela, efetivamente, que eu opero. Mas, efetivamente, dentro da experiência acadêmica, você não opera apenas com a sua experiência, mas você trabalha também com um conjunto de intercessores, com autores ligados ou não diretamente ao seu trabalho, e que permite, então, com que você efetivamente possa pensar, né, as suas coisas. Então, de um lado, eu estou muito vinculado a alguns autores, né, que são considerados autores pós-estruturalistas, né? Por exemplo, Foucault, com seu conceito de escolha original, me permite pensar que a escolha original da modernidade foi constituir a racialidade como um dos seus elementos estruturantes. Né? Jacques Derrida, com a sua teoria do arquivo, me deu a percepção de como um arquivo estrutura, né, faz com que a ferida colonial se perpetue, não apenas pela destruição do arquivo do outro, mas pela ereção, né, do arquivo ocidental. O Georges Bataille, na medida em que ele oferece um bom acordo entre ciência e experiência, onde a ciência funciona para iluminar os aspectos da experiência, e isso realmente traduz muito do que eu faço. Mas se eu pudesse dizer, ou dizer que há uma matilha com a qual eu estou vinculado, eu poderia dizer que eu estou visceralmente vinculado hoje a Frantz Fanon, né, a tudo que ele pensou, não apenas sobre a materialidade e a subjetividade envolvida nos aspectos da racialidade. E recentemente, os trabalhos de autoras como Silvia Rivera Kuzikanski, mas particularmente a J. Mombassa e a Denise Ferreira da Silva, são trabalhos que têm me impactado profundamente, porque eles convergem com dois aspectos que eu acho importantes nessa discussão sobre a ferida colonial. O primeiro deles é a necessidade não apenas de analisar e de diagnosticar a atualidade da ferida colonial entre nós, mas que a gente possa produzir conceitos que possam se bifurcar em dois caminhos. Conceitos que nos ajudem a reler a trajetória do Ocidente dentro de uma perspectiva antirracista, anticolonial, e conceitos que permitam, que nos ajudem a destruir o mundo tal como ele funciona para nós. E essas autoras, a Denise e a J. Mombassa, são autoras que estão engajadas na destruição do mundo tal como nós conhecemos. E o segundo aspecto, talvez mais forte em Fanon e em J. Mombassa, é o fato deles levarem em consideração o papel da violência nesse aspecto, da violência tanto concreta, material, como da violência simbólica, que é algo que a nossa academia tem se eximido de pensar, se eximido de tematizar, e do ponto de vista simbólico tem se eximido de exercer. Né? Então esses autores são autores que eu diria que formariam a minha matilha, porque os meus trabalhos têm essa dupla preocupação de produzir conceitos analíticos e prospectivos e levar em consideração, produzir uma analítica da violência. Recentemente, esses trabalhos, né, essas pesquisas, essas teorias, essas percepções, elas têm se tornado produtos públicos. Né? E o primeiro produto surgiu no final do ano passado, que foi a publicação do meu primeiro livro solo, chamado Curupira, né, que é esse livro aqui, Curupira, Mau Encontro, que é o Mau Encontro Colonial, Tradução e Dívida Colonial, produzido pela editora Titivilos, uma editora que eu tenho me tornado parceiro. Né, eu tenho outros livros para publicar com essa editora. Esses livros que vocês estão vendo aqui em cima do meu arquivo são livros publicados pela editora, o meu livro, que foi o último, mais atrás o livro chamado Todos os Dias Nascem Deuses, né, Futuro Prístino. Então, são livros da editora, e uma editora que está cada vez mais interessada em produzir conteúdo sobre a ferida colonial. E, por fim, dizer que todo esse procedimento,
né, toda essa trajetória me leva a determinadas decisões éticas, fazendo com que meus trabalhos eles não apenas estejam preocupados com o conteúdo, mas com performances, né? Então, em determinado momento aqui eu usei a palavra hipótese e não hipótese, e hipótese é uma performatividade em torno da palavra hipótese, não é, como uma forma de fazer soar a ideia de uma tese baixa, precária, que a hipótese começa dessa forma, mas quer superar com a tese, mas a ideia é de que a hipótese permita com que as teses que eu produza continuem tão precárias quanto elas eram do ponto de partida, como uma maneira de não permitir com que ela colonize, né, de forma agressiva, né, a experiência de mundo. Então é isso. Espero que essas questões sejam questões que tenham interesse para vocês, né? E eu me interesso pelas linhas de pesquisa que estejam vinculadas tanto à produção, né, de novas subjetividades, de novas performatividades, como estejam preocupados em fazer, através do conceito, avaliações, né, sobre a atualidade da ferida colonial. É isso, um abraço a todos e que a gente possa se encontrar, né, nessas trajetórias de pesquisa e de temática comum. Um abraço.